Sou apresentá-lo por mim é o Gutenberg. Ele é presidente do Sindicato dos Servidores do Sistema Penal aqui do Rio de Janeiro, do Sindisistema, e a partir de agora ele participa com a gente da conversa. Em primeiro lugar, Gutenberg, bom dia. Bom dia mesa, bom dia aos ouvintes do programa Tema Livre. Tema Livre. O César Dória estava aqui tentando nos ajudar a entender uma questão, e aí você tem liberdade para comentar depois a questão que ele levanta, mas eu acrescentaria já o que a gente está tentando entender, quer dizer, a superlotação ela é um fato, a presença de armas, de celulares, enfim, de drogas nos presídios também é um fato conhecido. O que a gente gostaria de saber de vocês que têm uma relação, né, uma presença nas penitenciárias, uma relação muito grande com os colegas que são servidores, é se de fato é possível hoje você fazer a gestão do sistema prisional sem que exista uma certa negociação entre os servidores e aqueles que estão presos. De maneira honesta, como é que a gente encara essa situação, considerando que são poucos servidores e a quantidade de detentos é normalmente maior do que as unidades conseguem comportar? Primeiro, vamos tentar esclarecer um pouco aqui o porquê de nós estarmos aqui, a intenção, o que fez com que eu, o Dr. Marlon, o Dória, estivéssemos aqui. E é uma coisa que ficou oculta na sociedade. Só quando acontece um fenômeno, como aconteceu em Manaus, que esses temas vêm. Aqui no Tema Livre não, a gente discute a questão do sistema penitenciário o ano inteiro. Mas sim, eu estou falando com esse foco. Sem visibilidade. Na verdade, somos profissionais invisíveis que só somos lembrados quando acontece essa tragédia. Não vou falar igual o Temer não, acidente, né? Claro. Porque acidente tem outra natureza. Essa tragédia. Só que isso é uma tragédia anunciada. E aí discutir. É claro que nós vamos debater aqui o tempo que for do programa que nós tivermos para debatê-lo. Mas isso é uma coisa muito ampla, claro, muito complexa, para nós tentarmos elucidar o que seja efetivamente o sistema penitenciário. O sistema penitenciário, para mim, é aquela visão bem ampla de uma sociedade desigual e que, num momento de crise como esse, ele tende a crise se agravar sobremaneira. Eu estava falando agora para um repórter que como você quer que tenha isso se nós, cidadãos, morremos nos hospitais por falta de um serviço de saúde público adequado? Se a educação está esfacelada, se a UERJ vai fechar as portas. E aí o sistema penitenciário, você falou que, com todo respeito, é uma forma de subjugar a nossa profissão numa profissão subalterna. Nós não somos negociadores. A característica maior do servidor penitenciário, principalmente no Rio de Janeiro, onde esse problema das facções nasceram na década de 60, 70, com a conjugação dos presos políticos com os presos comuns, nós somos mediadores por excelência. Eu não posso admitir que uma categoria que vive com o problema da superlotação, que vive nesse momento o problema da crise no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, a crise econômica, que vai diretamente com uma dose perversa também incutir a esses profissionais essa sobrecarga de pressão e temperatura, eu não posso admitir que esses servidores eles são negociadores. Não. Negociadores, para mim, com todo respeito, negociadores, é uma forma de diminuir esses profissionais. E eu, na defesa dessa profissão e dessa categoria, eu tenho que, e ainda com muito, não é com paixão não, com muita imparcialidade. Uma das características, uma coisa que me fez continuar no sistema penitenciário, que eu poderia ter saído do sistema penitenciário, e fez com que eu chegasse até aqui, representando essa categoria, que eu tenho por demais, que me sinto muito dignificado ao representá-la, mas nós somos, sim, mediadores mó. E o estado do Rio de Janeiro não está pior, porque nós conseguimos conter isso. Nós conseguimos, no linguajar chulo,
popular, nós seguramos esse touro na unha. O Dr. Marlon sabe disso. Nós seguramos esse touro na unha. Agora, é claro que nós vivemos numa sociedade desigual, nós vivemos numa sociedade corrupta, e aí essas questões, essas mazelas, existem em todas as instituições. No Rio, em Manaus, lá tem juiz sendo apontado como integrante do crime lá, com decisões favorecendo ao crime, desembargadora que foi denunciada no Conselho Nacional de Justiça. Então, não me venha querer marginalizar uma atividade, porque por conviver com crime, eu convivo há 22 anos com crime, por conviver com crime, troca uma simples letra, algumas letras, parece que nós somos coniventes com a criminalidade. Nós então, não somos. Deixa eu abrir aqui um parêntese. Em primeiro lugar, não me parece que a palavra negociação seja uma palavra que tenha em si um sentido pejorativo que não possa vir, por exemplo, quando a gente fala de mediação. O que a sociedade se interessa por saber e que vocês podem nos explicar, expor, porque um bom debate se beneficia das questões colocadas às claras. Se a gente não diz aqui claramente que é inviável para o agente penitenciário conseguir administrar uma penitenciária sem fazer concessões, o que a gente quer saber é isso, de fato, de franco. Um comentário aqui de um outro ouvinte, acredito que ninguém vai responder essa questão, mas a gente registra. O Bruno Rospi pergunta o seguinte: como pensar agora em mudança nessa estrutura prisional se o ministro de Segurança foi, aí que falta uma palavra, pode ser acusado, enfim, denunciado, de negociar com o PCC no presídio, quando ele era secretário de Segurança de São Paulo. E eu gostaria de ouvir novamente o Gutenberg, que é presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários, que acabou tendo um tempo menor, né, para falar aqui no nosso debate. Mas eu gostaria de ouvi-lo. Você pode estar à vontade para comentar alguns dos pontos, embora a gente tenha um tempo muito curtinho, mas se você puder também trazer já uma fala no seguinte sentido, do ponto de vista dos agentes penitenciários, o que é mais imediato na mudança para que a gente possa reverter um cenário como esse? Primeiro é ter uma profissão, uma função reconhecida. E nós entendemos que pese a tragédia, essa tragédia traz à baila um conjunto de fatores que contribuíram efetivamente para que ela acontecesse. E nós temos 150 agentes penitenciários em Manaus para uma atividade gerida pela Humanizare para 1.200 funcionários, com uma grande rotatividade. Então, o que nós estamos discutindo desde 98 é o reconhecimento da nossa atividade de agente penitenciário, ou coisa que o vale nomenclatura não nos importa. O que importa é o reconhecimento constitucional. Nós somos órgãos, sim, de segurança pública. Nós entendemos que antes de 88, o sistema penitenciário é uma coxa de retalho. Como nós vemos no período ditatorial, o Rio de Janeiro, São Paulo e alguns outros estados tinham um sistema penitenciário gerido por agente penitenciário. E no Nordeste, principalmente, era gerido pela Polícia Militar, pela Polícia Civil. E isso é tão verdade que a nossa Constituição Estadual de 89, ela criou um capítulo da Polícia Penitenciária que foi dado por incondicional pelo STF. Claro, certamente, porque nós não tínhamos no capítulo lá da Constituição Maior esse órgão. Hoje nós estamos lutando no Congresso Nacional, já temos uma pauta, já temos um projeto, a PEC 308, e que ela já está pronta para ir para o plenário. Nós sabemos que isso é uma discussão espinhosa, nós entendemos isso, mas vozes que outrora viam isso com desconfiança já reconhecem que nós já passamos da hora de darmos a essa atividade a natureza de que ela realmente faz parte. A natureza da nossa atividade é uma natureza policial, em que pese a ressocialização. A ressocialização é um arcabouço que não nos cabe, que é uma falácia, que é uma coisa contraditória para o nível da criminalidade, como a criminalidade nos vê. E aí, mas nós não queremos abrir mão dos serviços auxiliares. Nós entendemos que o sistema penitenciário é gerido por agentes numa atividade policial, mas nós precisamos dos
das profissões multidisciplinares. Nós precisamos de médico, precisamos de enfermeiros, precisamos de assistentes sociais, e aí dá a essas pessoas, aí sim, essa função. Nós não queremos abrir mão de que o homem submetido à prisão, que ele não tem um acompanhamento nesses campos, mas não essa falácia de que nós, agentes repressores, custodiadores, cuidando de custódia e segurança, que nós somos responsáveis pela ressocialização. E quero deixar uma fala aqui. Nós fazemos a nossa atividade, prestamos a nossa atividade com a nobreza que ela deve ser prestada. Porém, nós não podemos comprar o discurso oficial do governo. Eu não falei aqui que eu não quero um sistema penitenciário. Nós temos uma defasagem hoje, senhores, debatedores, de no mínimo 1.600 inspetores penitenciários no Rio de Janeiro. Nós temos um quadro que o colega, ele não suporta a pressão e a temperatura do cárcere, e ele quando ele procura um atendimento médico, o psiquiatra põe ele, no mínimo, numa readaptação. Isso é a nossa realidade. Nós trabalhamos em cadeias superlotadas, hoje sobre condições penosas de desenvolver essa atividade. Nós, mas como o professor que falou, nosso historiador, isso é um debate muito amplo, que ele não se exaure, não vai se exaurir em 1, 2, 3 programas. Perfeito. Nós precisamos fazer um debate maduro. E eu quero deixar aqui a minha insatisfação e repugnância, sim, a um discurso oficial que, infelizmente, tem eco na sociedade, numa parcela significativa da sociedade. A fala do governador José Melo, justificando a morte dos detentos pela qualidade dos crimes praticados, ele não falou aquilo ali porque foi uma atitude de ímpeto. Não foi não. Aquilo ali é um discurso oficial que, infelizmente, inclusive nós, servidores, agentes penitenciários, inspetores penitenciários, compramos. E é um discurso que a nós não enobrece, porque nos coloca quase na condição de convivência subhumana também com o mundo do cárcere. E nossa função é muito maior que isso. Esse é o Gutenberg, que é presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários. A gente realmente ficou sem tempo. É um debate que precisa aí ter a versão 2, a versão 3. A gente vai procurar esses espaços, a disponibilidade dos nossos convidados para que a gente possa dar sequência, porque o tempo acabou. Agora já 10 horas e 59 minutos. O Tema Livre hoje colocou em debate a questão das penitenciárias aqui do Rio de Janeiro, mas com reflexos em todo o país. A gente volta amanhã ao vivo às 10 da manhã. E na sequência você acompanha o programa Nacional Informa. Em seguida fica na companhia do Alô Deis. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Até amanhã. Tema Livre.